A paz do Senhor, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Nós já estamos, gente, no dia 8 de agosto e logo nós chegaremos em dezembro. Não vai demorar, viu? Olha, e você terá lido a Bíblia toda ao longo do ano. Para muitos está sendo a primeira vez, para alguns a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. E eu já estou aqui no aguardo para emitir os certificados de leitura. E para o ano que vem, se prepare, porque vai ser maravilhoso. Eu já estou trabalhando, hein? Ai, que bom. Você é novo aqui conosco? Nós estamos lendo a Bíblia toda ao longo do ano. Nós todas as manhãs lemos a Bíblia e refletimos sobre ela num devocional que eu também publico aqui no canal. E às noites nós oramos também. Então, 3 oportunidades aí diárias para você deixar Deus trabalhar no seu coração, né? Maravilhoso. Que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, venha participar aqui com a gente. A todos, lembrem de deixar o like, o joinha. E eu quero reforçar, gente, porque é importante. Eu vou falar isso quase todo dia aqui, tá? Convide alguém para ler a Bíblia junto com você, nesse formato, nesse jeito aqui. E fala pra ela, olha, tem dia que eu não leio, tem dia que eu ouço, coloco lá o vídeo e eu ouço, tem dia que eu leio junto. E essa pessoa vai ser grata porque a palavra de Deus tem poder de transformação, né? Hoje, a leitura, né, nesse dia 8 de agosto é a seguinte: Esdras capítulo 7, versículo 1 até Esdras 8, 20. Depois nós vamos a 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 até 1 Coríntios capítulo 4, versículo 21. Depois nós vamos voltar ao livro dos Salmos, Salmo de número 30, versículo 1 até Salmo de número 30, versículo 12. Depois fecharemos com Provérbios capítulo 28, versículos 28, 29 e 30. Seja muito bem-vindo. Que o Espírito Santo de Deus agora fale ao seu coração com poder, com graça e com muita unção, e que a palavra de Deus cumpra o seu propósito nesta oportunidade e trabalhe o seu coração para deixar você mais alinhado com os valores do céu, em nome de Jesus. Esdras 7, 1. Muitos anos depois, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, havia um homem chamado Esdras. Ele era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Olha só, ele busca a genealogia dele e ele vai levar de volta até Arão. Então esse Esdras, esse que nós estamos lendo o livro dele aqui, ele era um sacerdote da linhagem sacerdotal que reportava a Arão. Interessante, né? Esdras era escriba, conhecedor da lei de Moisés, dada ao povo pelo Senhor, o Deus de Israel. Esdras foi para a Babilônia, ou melhor, foi da Babilônia a Jerusalém, e o rei lhe deu tudo o que ele pediu, porque a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas e também alguns sacerdotes, levitas, cantores, guardas das portas e servidores do templo viajaram com ele para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém em agosto desse mesmo ano. Partiu da Babilônia em 8 de abril, o primeiro dia do ano novo, e chegou a Jerusalém em 4 de agosto. Olha só, gente.
4 meses de viagem. Na época era a pé, não tinha jeito não. Porque a bondosa mão do Senhor, seu Deus, estava com ele. Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Deixa eu parar aqui, deixa eu fazer um comentário com vocês. Eu tomei uma decisão no final do ano passado, que era estudar com muito mais afinco a Bíblia. Eu sou pastor, eu preciso estudar e eu estudo. E aí eu pensei, eu preciso estudar ainda mais. E eu preciso também estudar a Bíblia para mim mesmo, como pessoa, não como pastor, mas como servo de Deus também, que uma coisa leva a outra, né? E além disso, eu quero ensinar a palavra de Deus. Só que, além de ensinar aqui na igreja, a gente tem nossa escola bíblica e tudo mais, mas eu gostaria de ensiná-la também aqui pela internet. E eu gostaria de ensinar ela a todos, e ensinar numa linguagem fácil. Então o que nós estamos fazendo esse ano, gente? Nós estamos lendo. Só estamos lendo, eu não estou ensinando a vocês, a gente está fazendo uma leitura. Mas o ano que vem eu quero ensinar. O que eu vou ensinar? Nós vamos ter o resto das nossas vidas juntos para aprender a Bíblia. Em cada época específica nós vamos aprender algum aspecto. Então o ano que vem eu pretendo fazer aí um voo panorâmico com vocês sobre a palavra de Deus, explicando, né, a sua Constituição, os seus livros, essas coisas básicas assim, que às vezes a gente se perde, a gente não sabe. E depois estudar outros aspectos, sabe? Então, isso é o que eu coloquei no meu coração. Eu quero, além de conhecer, passar esse conhecimento para as pessoas. Porque quando a gente passa o conhecimento, a gente também está aprendendo, entendeu? Então, quando você passa para frente o conhecimento, na verdade, você está aprendendo. E eu quero fazer isso com vocês. Então, versículo 10 de Esdras aqui, ó. Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. O rei Artaxerxes tinha dado uma cópia da seguinte carta a Esdras, o sacerdote e escriba, que estudava os mandamentos e decretos do Senhor e os ensinava a Israel. De Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, mestre da lei do Deus dos céus. Saudações. Eu decreto que qualquer israelita em meu reino, incluindo os sacerdotes e os levitas, que desejar regressar com você a Jerusalém, poderá ir. Eu e meus 7 conselheiros o instruímos a investigar a situação em Judá e em Jerusalém, com base na lei de seu Deus, que está em suas mãos. Também o encarregamos de levar consigo a prata e o ouro que lhe entregamos voluntariamente como oferta para o Deus de Israel, que habita em Jerusalém. Além disso, você levará toda a prata e todo o ouro que obtiver na província da Babilônia, bem como as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo do seu Deus em Jerusalém. Use esses recursos para comprar novilhos, carneiros, cordeiros e as respectivas ofertas de cereal e ofertas derramadas. Tudo isso será oferecido no altar do templo do seu Deus em Jerusalém. A prata e o ouro que restarem poderão ser usados como parecer melhor a você e ao seu povo, conforme a vontade de Deus. Quanto aos utensílios que lhe confiamos para o serviço no templo de seu Deus, entregue-os todos diante do Deus de Jerusalém. Se precisar de mais alguma coisa para o templo do seu Deus,
ou para qualquer necessidade semelhante, use recursos da tesouraria real. Que beleza, hein? Eu, o rei Artaxerxes, envio o seguinte decreto a todos os tesoureiros da província a oeste do rio Eufrates. Deem a Esdras, sacerdote e mestre da lei de Deus, ou mestre da lei do Deus dos céus, tudo que ele requisitar. Deem-lhe até 3.500 quilos de prata, 100 cestos grandes de trigo, 100 tonéis de vinho, 100 tonéis de azeite e sal à vontade. Tenham cuidado de providenciar tudo que o Deus dos céus ordenar para o seu templo. Afinal, por que provocar a ira de Deus contra este império do rei e de seus filhos? Também decreto que nenhum sacerdote, levita, cantor, guarda das portas, servidor do templo, nem qualquer outro trabalhador no templo será obrigado a pagar tributos, impostos e taxas de qualquer tipo. E você, Esdras, use a sabedoria que seu Deus lhe deu para nomear magistrados e juízes que conheçam as leis de seu Deus, para governarem todo o povo na província a oeste do rio Eufrates. Ensine a lei a todos que não a conhecerem. Qualquer um que se recusar a obedecer à lei de seu Deus, qualquer um que se recusar a obedecer à lei de seu Deus e do rei, será castigado de imediato com a morte, com o exílio, com o confisco dos bens ou com a prisão. Olha só, além dele escrever tudo isso, eles sempre fechavam, né? Qualquer um que recusar obedecer à lei de seu Deus e do rei será castigado de imediato com morte. Você já pensou se hoje nas igrejas a gente falasse assim: qualquer um que se recusar a obedecer à lei de Deus será castigado? Meu Deus! Com exílio, de imediato, com morte, com exílio, com o confisco dos bens ou com prisão, podia escolher. Morrer de imediato, ser castigado, ser exilado, ter os seus bens confiscados ou ser preso. Oh, aleluia! Louvem o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que colocou no coração do rei o desejo de embelezar o templo do Senhor em Jerusalém, e que me mostrou seu amor leal ao honrar-me diante do rei, de seu conselho e de todos os seus oficiais poderosos. Senti-me encorajado, porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, e reuni alguns dos líderes de Israel para voltar comigo a Jerusalém. Capítulo 8, versículo 1. Esta é uma lista dos chefes de família com as suas genealogias, que aqueles que regressaram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Vamos ver, voltou mais gente com ele. Da família de Finéias, Gerson. Da família de Itamar, Daniel. Da família de Davi, Atos, descendente de Secanias. Da família de Parós, Zacarias e 150 magistrados com ele. Da família de Paate-Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e 200 homens registrados com ele. Da família de Zatu, Secanias, filho de Jaaziel, e 300 homens registrados com ele. Da família de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e 50 homens registrados com ele. Da família de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e 70 homens registrados com ele. Da família de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e 80 homens registrados com ele. Da família de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e 218 homens registrados com ele. Da família de Bani, Selomite, filho de Josifias, e 160 homens registrados com ele. Da família de Bebai,
Zacarias, filho de Bebai, e 28 homens registrados com ele. Da família de Asgade, Joanã, filho de Acatã, e 110 homens registrados com ele. Da família de Adonicã, que chegaram depois, Elifelete, Jeiel e Semaías, e 60 homens registrados com ele. Da família de Bigvai, Utai e Zacur, e 70 homens registrados com eles. Reuni os exilados perto do canal de Aava e acampamos ali por 3 dias, enquanto eu revisava as listas do povo e dos sacerdotes que haviam chegado. Descobri que nenhum levita se havia oferecido para nos acompanhar. Por isso mandei chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, líderes do povo. Também mandei chamar Joiaribe e Eunatã, 2 homens com discernimento. Enviei-os a Ido, chefe dos levitas, em Casifia, para que pedissem a ele, a seus parentes e aos servidores do templo que nos enviasse ministros para o templo de Deus em Jerusalém. Visto que a bondosa mão do nosso Deus estava sobre nós, ele nos enviaram Serebias, junto com 18 de seus filhos e parentes. Era um homem inteligente, descendente de Mali, descendente de Levi, filho de Israel. Também enviaram Asabias, junto com Jesaías, dos descendentes de Merari, 20 de seus filhos e parentes, e 220 servidores do templo. Os servidores do templo eram assistentes dos levitas, grupo de trabalhadores do templo instituído pelo rei Davi e por seus oficiais. Todos estavam registrados por nome. Vamos agora a 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado espera-se que seja fiel. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Jesus Cristo. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois Ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então, Deus dará a cada um a devida aprovação. Irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa de outro. Pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E, se tudo o que temos vem de Deus, por que nos orgulharmos como se não fosse uma dádiva? Vocês consideram que já têm tudo de que precisam, pensam que já são ricos e até já começaram a reinar sem nós. Gostaria que, de fato, já estivessem reinando, pois então eu reinaria com vocês. Por vezes, me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, espetáculo para o mundo inteiro, tanto para as pessoas como para os anjos. Nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos, mas vocês afirmam ser sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos ridicularizados. Até agora,
Passamos fome e sede e não temos roupa necessária para nos manter aquecidos. Somos espancados e não temos casa. Trabalhamos arduamente com as mãos para obter o sustento. Abençoamos quem nos amaldiçoa. Meu Deus. Somos pacientes com quem nos maltrata. Respondemos com bondade quando falam mal de nós. E, no entanto, até o momento, temos sido tratados como escória do mundo, como lixo de todos. Não escreva estas coisas para envergonhá-los, mas para adverti-los, como meus filhos amados. Pois ainda que tivesse 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo por meio das boas novas que lhes anunciei. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por isso enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele os lembrará de como sigo Cristo Jesus, de acordo com o que ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar onde vou. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, pensando que eu não irei mais visitá-los. Mas eu irei, e logo, se o Senhor permitir, e então verei se esses arrogantes apenas fazem discursos pretensiosos ou se têm de fato o poder de Deus. Pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. O que vocês escolhem? Devo ir com vara para castigá-los ou com amor e espírito de mansidão? A escolha estava na mão deles. Vamos voltar ao Antigo Testamento, no livro dos Salmos, Salmo de número 30. Diz assim, Salmo de Davi: Eu te exaltarei, Senhor, pois me livrastes. Não permitistes que meus inimigos rissem de mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e restaurastes minha saúde. Senhor, da sepultura me tiraste e não me deixaste cair na cova da morte. Cantem ao Senhor todos os que são fiéis, louvem seu nome, o seu santo nome. Pois sua ira dura apenas um instante, mas seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Quando eu era próspero, dizia: agora nada pode me derrubar. Ó Senhor, teu favor, na verdade, me mantinha firme como uma montanha. Então o Senhor me deu as costas e entrei em pânico. Clamei a ti, Senhor, supliquei ao Senhor por misericórdia. Que vantagem terás se eu morrer? Se eu descer a cova? Acaso o pó te louvará? Falará da tua fidelidade? Ouve-me, Senhor, e tem misericórdia de mim. Ajuda-me, Senhor. Transformaste meu pranto em dança. Tiraste minhas roupas de luto e me vestistes de alegria. Para que eu cante louvores a ti e não me cale. Senhor meu Deus, te darei graças para sempre. Aleluia. Vamos fechar nossa leitura com Provérbios capítulo 20, versículos 28, 29 e 30. Bondade 20, 28. Bondade e fidelidade protegem o rei. Seu trono é firmado pelo amor. A glória dos jovens está em sua força, e o esplendor dos idosos em seus cabelos brancos. O castigo físico elimina o mal. Essa disciplina purifica o coração. Esta é a palavra do Senhor, e que ela possa ter falado ao seu coração, em nome de Jesus. E eu peço ao Senhor que o Espírito Santo de Deus te inspire, te motive e te anime a aprender a palavra do Senhor e também a convidar pessoas a aprender junto com você.
Em nome de Jesus, que assim seja. Amém.